essa aula mestre e discipulador. Tá? Nós estamos aqui tratando de Jesus, o melhor modelo. O texto, presta atenção, em destaque, Mateus 5, 1 e 2. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Aqui no Quebrando a Rotina, a lição pede que o professor peça que os alunos façam uma lista com perguntas e que eles respondam sim ou não para estas perguntas. Por quê? Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E a ideia é levar os alunos a falarem sempre a verdade. Então eles deverão fazer perguntas sobre a sua vida, o seu dia a dia, e responder com sim ou não. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu obedeço meus pais, e por aí vai. E eles devem ter essa lista com eles durante aí uma semana, e depois na próxima aula você vai conversar com eles e perguntar se eles tiveram facilidade em cumprir aquela lista, ou se eles tiveram se sentiram tentados, não é? A não cumprir, não é? A mentir sobre algum detalhe dessa lista. Então é uma dinâmica bem legal e bem simples para mostrar a eles a importância, o poder da palavra e o comprometimento com aquilo que a gente fala. Na presente lição vamos conhecer o lado pedagógico de Jesus, o mestre de todos os tempos, o maior mestre de todos os tempos, chamado Jesus Cristo. A maneira maravilhosa como o mestre de Nazaré ensinava surpreendia até mesmo os mais sábios em Israel. Então, Jesus era extraordinário, porque ele não ensinava dele mesmo, ele ensinava com autoridade, e ele ensinava aquilo que vinha de Deus. E outra coisa, o ensino de Jesus era com autoridade, porque diferentemente dos mestres da época, Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. O ensino de Jesus era prático. As pessoas viam no dia a dia Jesus praticando aquilo que ele ensinava. Atos 1:1, quando Lucas escreve Atos, ele escreve a Teófilo e diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus tinha autoridade, porque era coerente o ensino e a prática, a fim de tornar conhecida aos seus discípulos qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Jesus estava em sintonia com a vontade de Deus no que ensinava e no que praticava, porque ele praticava aquilo que ele ensinava. Aprendendo sobre as bem-aventuranças. Com o propósito de ensinar aos seus discípulos os valores do reino de Deus, Jesus então sobe ao monte para falar sobre verdades, princípios. Princípios são os valores absolutos, não é? Do reino de Deus, pelo qual a nossa vida deve se guiar. E não apenas no discurso, na teoria, mas também na prática. E a verdadeira felicidade de quem serve a Jesus, dos filhos do rei, é praticar a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus. Então é viver na prática, tá certo? Tudo isso. Então ele coloca aqui as bem-aventuranças. O que é uma pessoa bem-aventurada? Supremamente abençoada, afortunada, próspera, feliz. E essa felicidade, ela é fruto da salvação. Ela resulta da salvação. O salmista no Salmo 51 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque o homem sem Deus está condenado. O homem sem Deus é um réu. O homem sem Deus está falido. Tá certo? Então não tem como o homem se alegrar. Porque o homem foi criado para viver em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, para interagir com o Pai. O pecado quebra isso. A primeira coisa que Adão faz lá no Éden é se esconder do Criador. E isso é extremamente triste, como quando um filho se vê distante do pai, afastado do pai. Então é em Cristo e é através de Cristo que essa natureza ou que essa felicidade
por meio da salvação é restaurada. Então essa alegria, essa felicidade aqui resulta da salvação. E aí ele coloca aqui na lição: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente. É muito bom explicar essa palavra feliz aqui. Não diga aí na sala de aula felizes, porque a ideia que se tem de felicidade hoje está ligada muito àquilo que nós pegamos, fazemos, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós temos, aquilo que nós compramos, principalmente para adolescentes. A felicidade aqui é aquela que vem de dentro, produzida pelo Espírito Santo através da salvação. Por isso que Paulo em Filipenses 4:4 diz: mesmo estando preso, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque é uma alegria que vem do Senhor, que flui do Espírito, que flui da alma e na alma. É uma alegria, portanto, que é eterna, como Deus é eterno. Por isso que Paulo está numa situação adversa, prestes a ser morto, ele está preso, se sentindo só, mas ele está alegre, porque ele se alegra no Senhor. Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. São pessoas que se sentem tristes pelo pecado de si mesmo e dos outros. Porque nós não podemos nos esquecer que o pecado é uma afronta contra Deus. Então, nós temos que nos sentir tristes quando pecamos e pelos rumos que o mundo está seguindo, cada vez mais mergulhado no pecado, pecando para ver e vendo para pecar. Felizes as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. E aí ele vai colocando aqui todas essas questões das felicidades. Você deve estudar. Eu tenho aqui a Bíblia de palavra-chave e ela trata algumas coisas aqui, ela traz aqui algumas informações, né? Então, o primeiro passo em direção à bem-aventurança é a percepção do nosso próprio desamparo espiritual. Sem Jesus o homem é réu, sem Jesus o homem está perdido. Os que choram são os que lamentam os seus pecados e de outros. Os mansos desejam ver-se como realmente são. Tem gente que acha que ser manso é ser covarde. Não. Ser manso é ser mais forte do que a afronta. É ser mais forte do que um espírito de vingança. Isso é extraordinário. Ser manso é não reagir como o inimigo espera. É não reagir como a pessoa espera. É alguém que tem força suficiente para exercer o domínio próprio em toda e qualquer situação. Ele trata aqui também os que têm fome, não é? Os famintos. É uma satisfação constante e recorrente com a justiça de Deus. Os misericordiosos são caracterizados por uma atitude carinhosa para com aqueles que estão em sofrimento. Eles assumem os sofrimentos dos outros e os tornam seus, né? Tem a ver com compaixão, colocar-se no lugar do outro. Pureza de coração só pode ser obtida pela contínua purificação dos crentes que vivenciam depois de cumpridas as condições prévias da bem-aventurança. Enfim, o pacificador não é apenas alguém que tenta interromper guerras ou contendas entre nações. É um crente que sentiu a paz de Deus e que traz esta paz para os seres humanos, seus companheiros. Não tem os crentes, irmão, brigão? Tem visto muita agressividade entre os crentes. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos ajude. Feliz também os perseguidos. Você tem ideia do que é você se sentir feliz por ser perseguido por amor a Cristo? Tem muita gente aí preocupada, tem muita gente aí quase caindo do salto. Ai, meu Deus do céu, no Brasil está difícil. Ai, meu Deus do céu, vão fechar as igrejas. Ai, Senhor, o que vai acontecer? Estão atacando os evangélicos. A Bíblia não manda a gente se sentir ameaçado. A Bíblia manda a gente se sentir feliz. E tudo isso é um desafio viver de acordo com os princípios do reino no mundo sem os princípios do reino. Ou seja, tem que ser luz, tal. Então não seja tímido, mas tem que procurar conhecer a palavra. Então, como que eu vou manifestar os valores, os princípios do reino, que é o tipo de comportamento que Deus espera dos súditos do seu reino?
se eu não conhecer esses princípios? Então é preciso conhecer a palavra de Deus e aquilo que Deus espera de nós. E aqui nas bem-aventuranças está bem claro o que Deus espera de nós. A mentira na época de Jesus. Na época de Jesus, a cúpula farisaica estava mergulhada na corrupção e na mentira. Eles aparentavam demonstrar uma religiosidade sincera, mas Jesus os chamou de túmulos pintados de branco, por fora muito bonitos, mas por dentro vazios, mortos em pecados. As ações religiosas deles, jejum, oração na praça, era apenas para cumprir um formalismo vazio, apenas para dizer para as pessoas, estou cumprindo a lei, tá certo? Mas eles não entenderam que na verdade eles deveriam praticar o amor ao próximo e perdoar as dívidas daqueles que eram seus devedores. E aí há uma pergunta aqui extraordinária, que é o seguinte: qual sua motivação para seguir a Cristo? Muitos, quando Jesus estava aqui na terra, cumpriam os mandamentos da lei apenas para mostrar que estavam obedecendo à lei. Então é preciso entender o seguinte, que Deus olha a motivação, Deus olha a intenção. Então assim, ir à igreja só para mostrar que foi, cantar um louvor só para mostrar que cantou. Aliás, a gente tem que tomar cuidado, porque eles faziam isso e se sentiam melhores do que os outros porque eles faziam. E aqui tem um problema. Quando você, quando eu, quando nós nos sentimos melhores do que alguém porque não fazemos algo que ele faz, isso se chama orgulho. E orgulho também é pecado. Então veja, qual é a tua motivação? Para todo mundo, professor, para os alunos, qual a tua motivação para estar na igreja, para servir a Cristo? É por amor a Cristo? É por amor a Deus? É por medo do inferno? Ou é por imposição dos seus pais? Faça essa pergunta na sala de aula. Eu faço essa pergunta para você que tem adolescente que vai assistir também. Para você, professor, tem muito professor que está chegando na igreja aí há pouco tempo. O que te faz seguir a Cristo? É amor a Ele? É amor ao que Ele fez? É retribuição? É gratidão? Ou é medo de ir para o inferno? É medo de ser condenado eternamente? Ou é imposição de alguém porque alguém está te levando? Muito bem, pergunte isso aí na sua classe. Pergunte. Quer dizer, e aí? Eu pergunto às vezes para meus filhos, tem uma que vai fazer 18, o outro tem 14, eu falo assim, viu, vocês estão indo na igreja porque eu estou mandando, porque eu quero, que eu levo? Não, pai, nós queremos ir. Nós entendemos que é preciso seguir a Cristo. Então, é muito importante isso. Não adianta. E Jesus vê tudo, então não adianta querer segui-lo e fazer algumas coisas. Por quê? Porque mais importante do que o que fazemos é o que somos. Então o Senhor está olhando a intenção, está olhando a motivação do nosso coração em tudo que fazemos. Até porque salvação não é o que fazemos, é o que somos. Porque não é o que fazemos, porque é o que Ele fez por nós. E por causa daquilo que Ele fez por nós, nós somos salvos em Cristo Jesus e, portanto, podemos nos alegrar. Nós não podemos ser cristãos que externamente as pessoas enxergam uma coisa. Então, esse é um ponto de reflexão mais importante do que aquilo que as pessoas enxergam em mim, do que o cristianismo que as pessoas enxergam em mim. É a fé que Deus enxerga na minha vida, no dia a dia. Será que a minha fé é coerente? Ou será que eu estou demonstrando para as pessoas só para fazer uma média? Ninguém faz média com Deus. Ele nos ensinou a ser verdadeiros. Uma das maiores declarações de Jesus aos seus discípulos acerca do caminho que eles deveriam seguir na vida foi quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. A verdade do reino de Deus é o caminho que aponta para a vida. E por isso, os discípulos de Jesus devem andar neste caminho. O pior da mentira é que ela sempre é sustentada por outra para subsistir. Aliás, eu queria fazer uma pergunta, um enigma. Por que adolescente gosta de mentir? Eu canso de falar, principalmente para pai e mãe. Não minta.
para o teu pai e para a tua mãe. Por quê? Porque pai e mãe já sabem a resposta antes de perguntar. E por que eles perguntam? Se eles já sabem que eu fiz a arte, se eles já sabem que eu fiz errado, se eles já sabem que eu fui mal na prova, por que eles perguntam? Para lhe dar a oportunidade de falar a verdade e de honrá-los como filho e você honrá-los como seus pais. Então, eu não sei porquê, mas a mentira faz parte da vida do adolescente de maneira muito forte. E é preciso que ele aprenda a lidar com isso. E entenda que precisa ser liberto. Afinal de contas, quem é o pai da mentira é o diabo. Então, a Bíblia é muito taxativa ao dizer que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E ele fala aqui que, não é? Uma mentira é sempre sustentada por outra. Não adianta. Muitos adolescentes fazem coisas escondidas e pensam que seus pais não querão descobri-las. Uma outra coisa muito interessante na questão da mentira é que a pessoa, às vezes, sem perceber, ela se entrega. Pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Quando ela menos perceber, que ela se sentir livre para falar, ela começa a falar. Quando menos percebe, muitas vezes a própria pessoa entrega. Então aquilo que aconteceu foi isso aí. Nessa geração, como sempre houve, o homem sempre quis ser esperto e ganhar vantagem. Então muitas vezes a pessoa acaba se entregando, porque para muitos uma mentirinha é uma maneira de ser esperto, é uma atitude de esperteza, mas na verdade é uma grande burrice, principalmente quando se mente para pai e para mãe. Porque eu sempre digo que na hora que der o BO, quem é que vai socorrer? Quem é que vai acudir? É o pai, é a mãe. Então, não minta para ninguém. E outro detalhe, quem tem coragem de mentir para pai e mãe, imagina para o resto. Então, leve-os a pensar, pense nisso. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou a ser verdadeiros, até porque Ele nos conhece. Então não adianta. Agora, para ser verdadeiro com Jesus, eu tenho que ser verdadeiro com todo mundo, inclusive comigo mesmo. E tenho que ser verdadeiro com as pessoas que estão à minha volta. Ele nos ensinou a ser discípulos. Uma das mais importantes lições de Jesus aos seus discípulos durante o tempo do seu ministério terreno foi a de aprender a servir. O próprio Jesus disse: Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. No reino de Deus, quem quer se tornar grande deve se tornar servo de todos. Paulo escreve em Filipenses que nós devemos considerar todos os homens como superiores a nós mesmos. Então, o reino de Cristo é serviço. Irmãos, pastores que assistem essa aula, como está difícil achar pessoas que queiram servir nos nossos dias. Nós achamos pessoas que queiram subir ao púlpito, achamos um monte de gente que quer o status do altar e tal, mas que queiram servir. Está vindo aí uma geração, inclusive, de adolescentes que eles já colocam o terninho, põe uma vassoura na mão dele para ver se ele varre o corredor da igreja. Mas no reino de Deus, o maior privilégio está em servir. No mundo, os grandes dominam sobre os pequenos, sobre as massas, sobre elas impõem a própria vontade, governando pela força. Bom, talvez a gente veja no meio da igreja e até das amizades, pessoas que queiram levar vantagem em tudo. São pessoas que não aceitam perder. Esse é um detalhe do discipulado de Jesus. Nós temos que nos lembrar que seguir a Cristo é perder. A primeira coisa que a gente perde quando vai seguir a Cristo é a própria vontade. É renunciar ao eu, os desejos da carne.
Então seguir a Cristo é perca. E Paulo tem isso tão claro que ele diz: eu considerei tudo como perca, por amor a Cristo. Por quê? Porque o que vale um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então é melhor perder o mundo e ganhar a salvação de sua alma através de Cristo Jesus. Então, tem pessoas que acham que o mundo gira em torno delas e se mostram satisfeitas com tudo. Mas a maior alegria para aqueles que pertencem ao reino de Deus é servir e se doar pelo bem do próximo, pois eles sabem que já encontraram a razão da própria existência, o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, a verdade que faz todo o sentido. Então, nós precisamos entender nesta lição a sermos verdadeiros, a viver uma vida verdadeira no discurso e na prática. Viver de acordo com a palavra de Deus, falando a verdade e praticando a justiça e praticando a verdade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe tua casa, teus alunos, seu ministério, teus negócios. Uma excelente semana. Assista a culto, compartilhe, mande para todo mundo, inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!